O quanto a gente deixa de viver e curtir o processo de criar os nossos filhos porque a gente está preocupado em ser perfeito. Quero conversar um pouco sobre isso hoje aqui, porque eu acho que está na hora da gente dar uma segurada na onda, nessa coisa de querer ser perfeito para os nossos filhos e tentar entender por que a gente está querendo ser perfeito? Para quem que a gente está querendo ser perfeito? Mas antes disso tudo, eu quero fazer aquele recadinho de sempre, né? Você está aqui, está vendo esse meu vídeo aqui no YouTube, no meu canal, assina aí, ó, pá, se inscreve, pá, ativa o sininho, pá, já manda pro seu amigo, pra sua amiga, para quem você acha que esse vídeo vai ajudar. E já deixa logo sua curtida aqui para garantir, tá bom? Porque isso tudo é importante pra caramba. Agora, se você tá aí ouvindo esse episódio no podcast, seja no Spotify ou seja em qualquer outro agregador de podcast, não se esquece de verificar se você está inscrito também no meu podcast, se você está assinando ele ali, se você está recebendo, se você já deu suas 5 estrelas para ele, porque tudo isso me ajuda demais da conta. Vocês não sabem o quanto que é importante o papel de vocês na divulgação dos meus conteúdos para outros pais e mães. Então, conto com vocês para isso, tá legal? Vamos lá então. Eu queria falar um pouco sobre esse mito, porque é um mito, antes de mais nada, da perfeição parental. E a gente às vezes se sente muito cobrado, mas eu acho que a gente devia tentar dar um passo para trás, para tentar entender de onde que vem essa nossa necessidade de sermos pais e mães perfeitos. Porque, inevitavelmente, isso vai fazer com que a nossa própria parentalidade seja extremamente angustiante. E esse peso dessa perfeição, ela vem de vários lugares, né? Um deles, por exemplo, obviamente, é a comparação. A gente tem essa coisa de comparar um com o outro e a gente com as outras pessoas. E isso sempre vai acontecer. Hoje em dia, numa escala muito maior, por conta das redes sociais, justamente, né. A gente está aqui falando de pessoas e mais pessoas que compartilham todos os dias nas redes sociais, suas fotos com seus filhos, seus vídeos, com a rotina, e aí você às vezes está lascado ali, só quer que aquele dia acabe, que você não aguenta mais ter que lidar com tanta treta entre os seus filhos que são irmãos, e aquela pessoa está ali, sei lá, fazendo uma oficina de slime dentro da própria casa. E você se sente o pior pai, a pior mãe do mundo. Eu entendo essa sensação. Ela é muito frustrante. E isso vem desse lugar da gente projetar no outro aquilo que a gente quer ser e transfere essa cobrança para a gente sem antes lembrar de que aquilo que a gente está vendo ali naquela janelinha é um recorte da realidade. Aquela oficina de slime que aquela mãe ou aquele pai postaram ali no Instagram numa tarde ensolarada de sol, aquilo dali é o que eles querem, que eles permitem que você veja. Não significa que a vida toda deles é aquilo dali, porque não é, entende? Então, às vezes, a gente esquece de olhar o contexto que está por trás e se sente muito cobrado. Mas, para além dessa percepção de perfeição, que eu acho que a comparação traz, e que eu acho que é o meio que senso comum, todo mundo sabe disso, tem uma outra faceta dessa perfeição que eu gostaria de elaborar aqui com vocês. Bom, a primeira coisa é: por que a gente está fazendo isso? Por que você, agora você aí, pergunta isso para você mesmo e pare e pensa. Por que você quer ser perfeito na criação dos seus filhos? Pode até pausar o vídeo para poder, né, pensar sobre isso, mas a realidade é que os motivos são inúmeros, porque obviamente depende da nossa própria subjetividade, da nossa própria história. Mas, por exemplo, às vezes você quer ser um pai perfeito ou uma mãe perfeita porque você sofreu muito com a criação dos seus pais. E aí você meio que quer mostrar para eles que você é muito melhor do que eles. Você quer mostrar para o seu pai, para sua mãe, quase como se aquela vontade ressentida de tanto ter se sentido humilhado, caso essa tenha sido a sua história, por exemplo, né, na sua própria infância, pelos seus próprios pais, que agora você quer devolver essa humilhação. Eu quero fazer com que meus pais se sintam envergonhados pelo que eles fizeram comigo. Eu quero fazer isso por eles. E aí a gente esquece que, mesmo que a gente fale assim: "Não, meus pais foram horríveis comigo, eles não são nada em termos de modelo para mim em relação à minha própria parentalidade". E é aí que você se engana, é aí que nós todos nos enganamos, porque o simples fato da gente querer fazer tudo diferente e mostrar para eles que a gente é melhor do que eles, aí sim a gente está realmente só reforçando que eles são, inevitavelmente, um modelo para nossa própria parentalidade, mesmo que seja um modelo daquilo que não se faz, entende? Então não existe isso, essa coisa de: "Ah, eu vou tirar tudo que os meus pais fizeram, eu vou fazer completamente diferente, eles não vão influenciar em nada". Vão. Sabe por que que eles vão influenciar na sua parentalidade? Porque você cresceu e a sua própria constituição enquanto pessoa se deu através da criação que eles deram para você. É terrível isso? Em alguns casos, é terrível. Você pode se sentir extremamente angustiado por isso,
pode, mas infelizmente talvez essa tenha sido a sua vida. Uma vida que talvez tenha carregado negligência, talvez tenha sido carregada de, sabe, violência dos mais diversos tipos. E não é achando que a gente vai performar uma parentalidade perfeita que a gente vai estar fazendo melhor. Não vai. A gente só vai estar querendo revidar alguma coisa que, assim, talvez eles nem estejam nem aí para isso. Sabe? Às vezes a gente: "Ah, não, porque eu vou mostrar". Para eles isso é indiferente, mas pra gente não. Pra gente é muito importante. Por isso que ter aí uma ajuda terapêutica, né, ter alguém que te ajude, que te ouça, que te traga insights sobre a sua própria vida e sobre a sua infância, que te ajude a fazer essas conexões, que é tão importante, porque às vezes a gente fica preso nessa de: "Não, eu tenho que ser perfeito". E nesse lance de você querer ser perfeito, você vai perceber que você não é. E aí quando você falha, você vai se jogar lá embaixo. Porque você vai perceber que você talvez não esteja tão distante dos seus pais. De novo, eu estou usando exemplos hipotéticos aqui e que podem ou não gerar identificação com você aí que está me assistindo agora. Mas eu queria mostrar para vocês aí o quanto que é complexo esse negócio. A gente não pode achar que, eu quero ser perfeito porque eu quero o melhor para o meu filho. Não, não, não é isso. Vamos tirar isso das costas dos nossos filhos, porque essa responsabilidade não é deles. Eles só nasceram e estão ali. Eles só querem pais e mães, como diria Dona de Winnicott, né, mães suficientemente boas, tal qual os pais também, os cuidadores, que fossem aqueles cuidadores que estivessem dispostos a dar o melhor que eles podem dar. Mas que vão falhar eventualmente, porque nessa falha que também se constrói o sujeito. Então a gente precisa lembrar que os nossos filhos só precisam disso, precisam de segurança, de afeto, de carinho, de uma sensação de porto seguro dentro do próprio lar. E muito provavelmente a gente não recebeu isso dos nossos pais, mas isso é a gente que tem que lidar com a gente mesmo, elaborar isso dentro da gente. Não é querendo performar algo que seja muito superior ao que a gente recebeu por conta dos nossos filhos, porque eles mesmos não pediram isso. Então, a criação perfeita que a gente quer dar para os nossos filhos, não é pelos nossos filhos, é por nós. Porque alguma coisa que dói. Faz sentido isso para você? Se fizer, já deixa num comentário aqui, já diz: "Caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso". Mas deixa aqui, porque eu acho que essa conversa precisa ser feita, sabe? E é por isso que eu tô gravando hoje esse negócio aqui, já super tarde da noite, mas eu queria muito falar com você sobre isso daí. Mas vamos agora entender um pouco a outra perspectiva. Se essa criação é perfeita em termos, né, se todo mundo acha que a criação perfeita é maravilhosa, lá, então para os filhos deveria ser perfeito, mas não é. É aí que denota o quanto que isso é perigoso, porque essa criação desse ídolo, desse totem da perfeição na parentalidade, na verdade, é extremamente adoecedor para a criança. Porque a criança precisa saber que os pais falham, que os pais erram também, porque senão se constrói esse ídolo perfeito, dito perfeito do pai, da mãe, que essa criança vai ter um trabalho tremendo para conseguir atingir as expectativas. Se a gente é tão perfeito para os nossos filhos, se a gente é tão incrível, tão infalível, o que que eles vão precisar fazer para atenderem às nossas expectativas? O que que eles vão fazer dentro da cabecinha deles para serem dignos de serem amados por seres tão perfeitos quanto nós? Entende o nível de nó que a gente pode dar só porque a gente está achando que ser perfeito para os nossos filhos é a melhor coisa que a gente pode oferecer para eles? E não é. E muito, né, muito rapidamente eles vão perceber que a gente não é perfeito. E aí vai acontecer outro problema, que em algum momento da vida deles, seja talvez, sei lá, na adolescência, se isso acontecer de uma forma mais tardia, ou até na própria no início da vida adulta, quando eles começam a perceber que nós temos as nossas inconsistências, que nós não somos nada perfeitos, aí eles vão ter que viver esse processo de luto da quebra de um ídolo, né, da idealização e entender o que que eles vão fazer com a vida deles a partir disso. Entende? Não é nada fácil. Oferecer essa mentira de pais perfeitos também não é nem bom para os nossos filhos. E aí, nessa própria dinâmica, né, do dia a dia, a gente acaba perdendo as coisas mais importantes da vida com os nossos filhos, sabe? Porque a gente vai estar preocupado demais em tentar acertar. A gente não vai estar preocupado com o processo, sabe? Essa coisa de viver o processo, curtir o processo, isso não vai existir. Porque eu vou estar muito preocupado em saber se aquilo que eu disse para o meu filho foi a melhor resposta possível que eu deveria ter dado para o meu filho. Enquanto que ele está ali vivendo a vida dele,
encontrando alguma coisa na rua, encontrando alguma coisa no chão do quintal da casa e você não consegue sequer aproveitar esses momentos bonitos de conexão, que estimulam inclusive a conexão entre você e seu filho, porque você vai estar, ó, matutando aquela coisa toda de: "Será que eu fiz certo aquilo ali? Como que eu devo responder isso daqui?". A gente perde espontaneidade, a gente perde parte da nossa humanidade, porque se eles vão apresentar algum desafio para gente e nisso a gente vai ter que passar por um processo super complexo para tentar decidir qual que é a melhor resposta possível que a gente pode dar, a gente perde a autenticidade, porque eu nunca vou conseguir responder de fato aquilo que eu estou sentindo de verdade. E os nossos filhos merecem essa autenticidade, né? A gente deveria ser transparente com eles e não, poxa, decidir o que que eu vou falar ou não com base naquilo que eu espero que eu deveria estar falando, entende? Isso daí também é prejudicial para a gente, que a gente vai vivendo essa sensação constante de pressão, de não curtir, de não ter prazer naquilo que a gente está fazendo, vai se sentir sobrecarregado, a gente vai cobrar as outras pessoas que estão ao redor também, porque a gente acha que tem que ser tudo perfeito e que no final do dia a gente não aproveitou nada. No final do dia virou tudo trabalho, tudo obrigação e fica cansativo. E não dá prazer. A gente precisa lembrar que a gente tem sim que soltar um pouco a mão. Lembrando, quando eu falo soltar a mão, não estou falando de negligenciar necessidades importantes dos nossos filhos, mas entender que errar aqui, errar ali, é também uma oportunidade de se reconectar quando a gente pede desculpas e assume os erros para os nossos filhos. E que pai perfeito, que mãe perfeita vai pedir desculpa para os filhos? Nenhum, porque eles nunca erram a princípio. E a gente nem percebe o quanto que isso também é prejudicial, por outro lado, para a criança, porque ela não vai aprender. Se ela, a criança aprende por modelo, e a gente nunca entende que a gente errou, porque a gente é perfeito, que a gente está buscando aquilo dali, a gente não vai dar esse espaço para elas perceberem o que que é reparar os erros através da nossa própria postura, do nosso próprio comportamento. Ou pior ainda, eles vão ver a gente se martirizando tanto, porque a gente está errando tanto, que a gente se sente tão terrível, tão horrível, que eles vão começar a se sentir um estorvo. Porque, poxa, minha mãe sofre tanto para me criar, ela está sempre tão nervosa, tão, sabe, agitada, então deve ser difícil me criar. Eu devo dar trabalho. Isso também não é uma coisa boa que as crianças deveriam estar sentindo. No final das contas, se a gente parar para pensar muito, a gente não faz nada, porque a gente vai ficar preso nesses processos de racionalização, nesses lugares em que a gente vai se perder nessa nossa autenticidade. Então, tenta soltar um pouco a mão, tenta aproveitar o dia, tenta dar risada de algum erro que você tenha cometido. Às vezes a gente vai errar, existem erros e erros, é claro, mas sei lá, às vezes um esquecimento aqui e acolá, às vezes, por exemplo, você esqueceu de botar o lanchinho, a fruta que o seu filho pediu para você botar na lancheira da escola. E ao invés de você se sentir terrível, horrível, você pode muito bem falar: "Caramba, filho, a cabeça do papai hoje estava muito doidinha, o papai esqueceu. Nossa senhora, olha, eu esqueci até de botar meu sapato, filho, sabia? Porque eu botei um sapato errado, os 2 pés diferentes. Olha, hoje a cabeça do papai estava uma confusão". E aí você dá risada, seu filho dá risada, seu filho entende que você vai errar, mas que você vai prestar mais atenção da próxima vez. E as coisas ficam mais leves. A vida não precisa ser pesada, gente. E a gente não pode achar que é parâmetro dos outros, de criação dos outros, tem que ser o nosso e que a gente tem que responder alguma coisa para os nossos pais pelo que eles fizeram com a gente. Não. Tudo isso está aqui dentro. E a partir do momento que a gente percebe que todas essas coisas estão aqui dentro, a gente lembra que a gente tem controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o que meus pais fizeram comigo, mas eu tenho controle sobre como eu vejo, eu ajo, eu reajo hoje a todas essas situações. E por fim, eu acho que, para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, para tentar fazer essa brincadeira com perfeição, para fazer um final perfeito dessa conversa daqui, eu quero sugerir, na verdade não sugerir, né, reforçar que a chave mesmo é a autocompaixão. A chave é a gente ser capaz de olhar no espelho e falar: "Hoje foi difícil. Eu errei aqui, errei ali, eu gritei com os meus filhos porque eu estava sem paciência, mas eu sei que eu tentei fazer o meu melhor. Você conseguiu fazer o seu melhor hoje. Você passou mais um dia", sabe? Então, essa coisa da autocompaixão pode parecer papo barato de coach, mas não é. Isso daí é essencial para a gente ter uma vida mais leve, para a gente poder se olhar mais com humanidade, porque a gente tende a ser muito compassivo com outras pessoas. É muito fácil. Você já percebeu isso?
É muito fácil a gente ser compassivo com outras pessoas. "Ah, não, porque se você tem um amigo, uma amiga muito querida que fez uma coisa errada, você vai tentar passar a mão. Ah, mas poxa, ela está passando por uma dificuldade, né, pô, não, aconteceu aquilo ali, ela se separou, então ela tá meio desnorteada e tudo mais". Agora, quando é com a gente, nossa senhora, a gente fala coisas sobre a gente mesmo que os piores inimigos não falariam sobre a gente. Então lembra que a autocompaixão é um dos maiores presentes que você pode dar até para o seu filho, porque se você consegue exercer isso em você mesmo, consegue olhar no espelho e falar: "Pô, hoje eu fiz isso legal. Hoje eu acertei nisso aqui. Isso daqui eu escorreguei. Mas você fez bem. Você conseguiu passar o dia de hoje. Hoje o dia foi difícil pra caramba. Eu consegui. Você conseguiu". Fazer isso é um presente, porque vai te deixar mais leve, vai fazer com que o seu filho entenda que você também tem o seu próprio processo. É só benefício. Então, se você quer realmente fazer alguma coisa com relação à sua criação do seu filho, que seja positiva, seja mais autocompassivo com você mesmo, tá. Inclusive, eu não fiz essa conversa aqui pensando em divulgar o meu livro, tá, mas é porque realmente isso tá num dos tópicos que eu sugiro que você faça todo dia no meu livro Poder do Afeto, que é o meu livro mais recente. Uma jornada de 21 dias para você buscar equilíbrio e o prazer na criação com seus filhos, né. Então isso daí eu sugiro você fazer uma base diária dentro desse programa que eu ofereço de 21 dias. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, ler um pouco esse livro, que esse livro tá, assim, modéstia à parte, mas esse livro tá uma lindeza do início ao fim. Eu acho que você vai curtir e vai se beneficiar com isso também. Então, dá uma olhada aqui, link na descrição, vai ter link, é fácil também, procura nas lojas de livrarias que você tiver aí, O Poder do Afeto, você vai achar e você pode comprar uma cópia para você. Tem em formato digital, tem em formato também de livro físico, você que sabe. E se você, né, acontece aí de você me encontrar pela rua um dia e tiver com esse livro na sua bolsa, na sua mochila, você pode inclusive até falar assim: "Pô, Thiago, assina aqui para mim", e vai ser o maior prazer eu fazer isso também, tá bom? Com isso, então, eu vou ficando por aqui, mas não antes também pedir ali para você me ajudar a divulgar esse vídeo por aí, tá? Tem pessoas, tem pais e mães aí que você conhece que estão sofrendo com esse lance de tentar ser perfeito? Manda esse vídeo, manda essa conversa para essa pessoa. Tenho certeza que isso vai ajudar um pouco a aliviar esse peso e quem sabe a gente não consegue até aumentar a base de pessoas que me acompanham aqui, que há tantos anos estou criando conteúdo para a internet, né? Então, quem sabe a gente não consegue também chegar em mais corações, ajudar mais famílias a refletirem sobre a sua própria parentalidade, tá bom? E mais um para não ficar né, a conversa muito longa aqui, um recadinho final. Se você quiser apoiar financeiramente o meu trabalho, e isso é muito importante, você pode ir lá em apoia.se/rapazinho, e lá com R$ 15 por mês você se torna um apoiador para me ajudar a manter a produção. Isso aqui custa dinheiro produzir isso daqui. Então, se você puder me ajudar a manter essa produção de conteúdo toda semana, sabe, conteúdo novo nas minhas redes, com alta qualidade, com pessoas que são pagas para produzir também esse conteúdo comigo, porque não sou só eu sozinho, então que você aí me ajude se isso não fizer falta para você. E você ainda vai ter acesso ao nosso grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, né, que são os apegados do paizinho. E a gente está sempre trocando ideias, sempre se ajudando por lá, eu tenho certeza que você vai gostar de fazer parte disso, se os R$ 15 não fizerem falta para você todo mês, tá bom? Com isso então, vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.